São 5h06 agora. Karen Lemos, em São Paulo, acompanhou o julgamento de Nicolás Maduro em Nova York. Tem mais informações ao vivo. Oi, Karen, boa tarde. Boa tarde, Débora, também para a Carol e para os nossos ouvintes. Olha, o ex-presidente venezuelano Nicolás Maduro e a esposa dele, Cecília Flores, declararam ser inocentes das acusações de crimes como conspiração para narcoterrorismo, por exemplo, durante essa que foi a primeira aparição deles em um tribunal americano. Foi uma audiência de custódia, né, na qual aquelas que o juiz informa as acusações, que garante o direito de defesa e pergunta se o réu, como ele se declara, né, se é culpado ou inocente. A sessão durou ali mais ou menos meia hora e antes de encerrar, o juiz ordenou que Maduro compareça novamente ao tribunal no dia 17 de março. Bom, ao se declarar inocente, Maduro disse ainda ser um homem decente e falou que ele ainda é o presidente da Venezuela. O líder foi ouvido pelo juiz distrital dos Estados Unidos, Alvin Hellerstein, de 92 anos. Ele havia sido designado para o processo aberto contra Maduro desde 2020. Maduro respondeu todas as perguntas em espanhol e teve as falas traduzidas por um intérprete, né? O ex-presidente venezuelano foi representado por Barry Pollack, que é um advogado americano com vasta experiência em julgamentos polêmicos. Atualmente ele representa, inclusive, o Julian Assange, que é aquele fundador do Wikileaks. O advogado de Maduro chamou a captura do venezuelano de um sequestro militar. Bom, o outro advogado, Mark Donnelly, que é o advogado da esposa de Maduro, né, a então primeira-dama da Venezuela, Cecília Flores, disse que ela sofreu ferimentos graves, incluindo aí hematomas severos nas costelas, e pediu que ela fosse submetida a radiografias e também a uma avaliação física. Ela, inclusive, estava com curativo aqui na região da pálpebra, inclusive, ela foi assim para o tribunal e também se declarou inocente, né? Bom, ao deixar o tribunal, Maduro se desentendeu com um manifestante também, né? Um outro detalhe aqui desse julgamento, uma pessoa que estava na plateia se levantou e começou a gritar palavras como presidente legítimo. Maduro reagiu, dizendo que foi sequestrado e se declarou sendo um prisioneiro de guerra. Até o momento, a Venezuela está sendo comandada pela então vice-presidente Delcy Rodrigues, que tomou posse nessa tarde como a presidente interina. Mas, na prática, ela já estava ocupando esse cargo, né, desde que o Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela ordenou dessa forma, né? Ela teve, inclusive, já o reconhecimento das Forças Armadas do país. Débora. E hoje também foi realizada uma reunião do Conselho de Segurança da ONU a pedido da Venezuela para tratar dessa incursão dos Estados Unidos. O que saiu dessa reunião, Karen? Isso. Na verdade, foi pedido da Colômbia, né, que é um país que, inclusive, tem recebido ameaças dos Estados Unidos, né? A Colômbia e México também estão sendo ameaçados. Bom, nessa reunião, os governos do Brasil, China, Rússia, entre outros aí, criticaram duramente esse ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. O embaixador brasileiro, Sérgio Danesi, disse que é preciso evitar que a força da lei se sobreponha Desculpa, vou repetir. Sérgio Danesi disse que é preciso evitar que a lei da força se sobreponha à força da lei. Ele defendeu que o futuro da Venezuela esteja na mão do povo venezuelano e também com respeito às leis internacionais. Mesmo não sendo membro do Conselho, o Brasil pôde pedir para se pronunciar na reunião, né, e assim o fez, aproveitando aí novamente para rechaçar o ataque. Mesmo sem citar o nome de Nicolás Maduro, Danesi afirmou que a exploração de recursos naturais não pode justificar o uso de forças ou até alteração ilegal de um governo, né, que foi o que aconteceu na Venezuela. Bom, o embaixador da Venezuela da ONU, Samuel Reinado Moncada Acosta, também falou, classificou o ataque como ilegítimo, claro, sem justificativa legal e uma violação flagrante da Carta da ONU. Antes, os Estados Unidos também tiveram a palavra. O embaixador americano Mike Waltz negou que haja uma ocupação na Venezuela e negou também que haja uma guerra entre os dois países. Ele reforçou que Maduro não é o presidente legítimo da Venezuela e chamou ele de narcoterrorista. Waltz também descreveu a ação militar dos Estados Unidos apenas como uma operação de aplicação de lei contra 2 fugitivos da justiça americana. Terminou dizendo que o governo Trump vai governar o país sul-americano até que uma transição segura, adequada e justa possa ser garantido. Rússia e China também criticaram, né, o ataque americano contra a Venezuela. Rapidamente, Débora, o que é o Conselho de Segurança, né, o órgão mais importante da ONU?
São 15 membros, as decisões precisam ser aprovadas por 9 desses 15 membros, mas os membros permanentes têm poder de veto, que é muito importante ressaltar aqui, portanto. Os 5 membros permanentes são China, Estados Unidos, França, Reino Unido e Rússia. E aí, como foi dito, né, essa reunião solicitada, então, pela Colômbia, país que recebeu ameaças de Trump. Débora. Solicitada pela Colômbia a partir da invasão na Venezuela, Isso, né? exatamente. A Colômbia acabou sendo vítima, né? A partir de hoje, Donald Trump disse que não soaria mal também, se fosse o caso de invadir a Colômbia, um atrito que já dura aí há algum tempo também. É uma situação sem precedentes na América do Sul. Tivemos um caso na América Latina há exatos 36 anos, no Panamá. Noriega, o então presidente, o então ditador Manuel Noriega, do Panamá, foi capturado pelos Estados Unidos. 1990, né? Coincidentemente ou não, num 3 de janeiro também aconteceu essa situação. Inclusive, o atual governo da Venezuela ordenou hoje que a polícia inicie imediatamente a busca e captura de âmbito nacional de todos os envolvidos na promoção ou apoio ao ataque armado dos Estados Unidos. É um decreto que está em vigor desde sábado, mas foi publicado na íntegra hoje a pedido da presidente interina, para que se investigue se houve apoio de militares que estavam na Venezuela para a captura de Nicolás Maduro. Obrigada, viu, Karen? Obrigada. Situação bastante difícil, né, Carol? E a gente não sabe ainda o que vai acontecer. Tem que acompanhar os próximos passos. Pois é, um precedente bastante preocupante.